Dear students, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa série de tempos verbais aqui no YouTube. Se você não assistiu aos outros episódios, não deixa de conferir a playlist, porque nós temos um curso completo de verbos, do básico ao mais avançado, disponível aqui no English in Brazil. Então me contem, como vocês estão? O que vocês têm feito de bom nos últimos tempos? Ah, teacher, eu tenho estudado bastante. So you've been studying. That's nice. Tá vendo o que eu disse? You have been studying. Pois é, para continuar os nossos estudos hoje, vamos falar sobre um tempo verbal parecido com o Present Perfect, que a gente já viu aqui na série, vou deixar linkado aqui para você, mas que tem as suas particularidades. Bom, lembram que lá naquela aula do Present Perfect, a gente viu que ele conecta algum evento ou experiência no passado com o presente, de forma que o que aconteceu antes tem algum impacto, resultado ou consequência no presente, vocês lembram? Por exemplo, I have read that book. I have read that book, que significa eu li aquele livro, ou I have been to New York. Eu fui a Nova York. Então, o que essas frases significam? Eu estou dizendo aqui que a minha experiência passada de ler um livro ou de viajar para Nova York tem um impacto no presente. Então, esse Present Perfect que você já conhece é o Present Perfect Simple, ou seja, ele fala sobre eventos ou experiências que aconteceram no passado, mas como eventos isolados. Mas vamos ver um outro exemplo aqui. I've been reading that book. I have been reading that book. O que mudou agora? Mudou o aspecto, ou seja, agora nós estamos obrigatoriamente falando de algo que começou em algum momento do passado e continua até o momento presente. Ainda é algo passado que influencia ou causa um impacto, tem uma consequência no presente, mas a diferença é que ele começou e se manteve contínuo, repetitivo, até o momento presente de fala. Bom, mas para vocês entenderem realmente como se usa o Present Perfect Continuous, nada como ver esse tempo verbal em contexto, né? Então, para isso, nós vamos acompanhar a nossa viajante, que a cada episódio vai para um lugar diferente, fazendo uma pausa nas viagens e conversando com alguém muito especial sobre as suas aventuras mais recentes. Pay attention. Oi, mãe! Hello, my dear. Why are you speaking English, Mom? We're both Brazilian. Well, everyone knows that in order to learn a language, we need to practice. And that's what I'm doing. Okay. How have things been at home? Oh, well, dear, a little quiet without you and your sister here. But I've been spending time with your dad. He's been talking a lot about you lately. We've been missing you so much. Oh, I've been missing you too. I thought you didn't have much time to miss us since you've been doing so many things and visiting all those cool places. I've been really busy for sure, Mom, but I think about you guys all the time. Oh, have you seen my Instagram photos? I can't wait to see you in person and tell you everything I've been learning recently. Well, what about learning how to cook your own meals, young lady? I can see from your food pictures that you haven't been eating right. All those burgers and sweets. E a nossa viajante ligou para dizer que estava com saudade dos pais e acabou levando uma bronquinha. Quem nunca, né? A viajante falou, I've been doing so many things. I've been doing so many things. Esse I've, você já sabe que é um have escondido ali, né? A contração. I have been doing so many things. Então, qual é a estrutura de uma frase afirmativa no Present Perfect Continuous? Você vai ter o sujeito, que aí é o I, o has ou have, que vai ser o verbo auxiliar, e você já sabe que a gente usa o has para he, she ou it, terceira pessoa do singular, e o have para todo o resto, né? Se ficou confuso, é só assistir aos outros vídeos da série. E aí a gente tem outro verbo que é o been, que ele é o nosso verbo auxiliar número 2. Então, nesse tempo verbal, a gente tem o have ou has been. São dois verbos auxiliares. E aí sim que a gente tem o verbo principal da frase na sua forma básica com o ing. Então, por exemplo, I have been doing so many things. O verbo principal aí, na verdade, é do, é fazer, porque ela tem feito muitas coisas, né? I have been doing so many things. Então, o have been ou has been fica fixo e o que vem depois é o verbo no ing. Então, vamos acompanhar um pouco mais a conversa da viajante com a sua mãe.
pra gente ver esse tempo verbal em contexto. I've also been walking a lot and I completely forgot to tell you, I've talked to Marilyn Monroe. We're such good friends now. Have you been talking to strangers? You know that makes me really worried. Just be careful. She's not a stranger, Mom. She's Marilyn, your biggest idol. Oh dear, what have you been drinking? A mãe pode até não acreditar, mas a gente acompanhou o encontro da viajante com a Marilyn e a gente sabe que ela não tá inventando nada, né? Bom, mas deu pra perceber que há duas situações diferentes nesse diálogo. Então ela disse, I've been walking a lot. Ou alguma coisa assim, I have been walking a lot. I have been walking. Então isso significa que ela tem caminhado muito. Ou seja, nós não sabemos exatamente quando, mas a ação de caminhar tem acontecido continuamente nesse período de passado recente e presente. Agora, quando ela diz I've talked to Marilyn Monroe, aí a gente entende que a ação de conversar com a Marilyn ocorreu em algum momento do passado e hoje o impacto disso é que elas são amigas, tá? É uma coisa que não teve uma duração, que ela tem conversado muito com a Marilyn Monroe até hoje. Ela conversou, é passado. Entendeu a diferença entre esses dois tempos verbais? Então, olha mais alguns exemplos aí. But Mom, what else have you been doing besides enjoying Dad's company? I've been talking to my friends, reading some books, exercising. What about you? Have you been taking care of your health? Of course, Mom. By the way, is it cold there? Don't forget to wear a jacket. Vocês repararam o que os últimos exemplos aí do diálogo têm de diferente dos outros? Sim, teacher, são perguntas, né? Isso mesmo. Lembra como a gente faz a pergunta em inglês? Como na maioria dos casos, tem uma inversão com o verbo auxiliar. Então, qual é o verbo que foi para frente do sujeito nesse exemplo? O have, então ficou have you e não you have you. A gente só inverteu ali como acontece na grande maioria dos tempos verbais em inglês. E nesse exemplo, a gente tem ainda antes do have um what, porque a gente sabe que essas WH words, ou seja, what, when, who, essas perguntas com WH, a gente usa antes de tudo na frase, tá? Mas o importante é você prestar atenção que o verbo auxiliar have or has vai estar antes do sujeito na pergunta. Some examples. What have you been doing? What have you been doing? O que você tem feito? Have you been reading a lot recently? Você tem lido bastante recentemente? Has your mom been cooking at home? Has your mom been cooking at home? A sua mãe tem cozinhado em casa? Tá, e a forma negativa como é que faz? Bom, de novo com o nosso amigo not. Então, assim como no present perfect, nós colocamos o not após o primeiro auxiliar, ou seja, o have ou has, podendo fazer as mesmas contrações que a gente já conhece, que são haven't or hasn't. For example, I haven't been reading a lot. Eu não tenho lido muito. My mom hasn't been cooking at home. A minha mãe não tem cozinhado em casa. Vamos ver mais alguns exemplos em contexto. So, have you been carrying an umbrella these days? Don't worry, Mom. It hasn't been raining lately. Be careful. I don't want you to get a cold. Mom, relax. I've been traveling by myself since last month and I haven't been sick in years. Xiii, será que a nossa viajante pegou um resfriado? Ah, teacher, eu aposto que é só rinite mesmo. Tomara. Bom, mas vamos ver mais alguns detalhes sobre o Present Perfect Continuous. O foco desse tempo é na duração ou na continuidade, na repetitividade do que começou a acontecer no passado e ainda acontece no momento de fala, podendo inclusive continuar a acontecer depois, não sabemos. Então, por exemplo, I've been waiting for you for 1 hour. Então, eu estou aqui esperando por você por 1 hora. Por que eu estou usando aqui esse tempo perfeito? Porque o ato de esperar começou a 1 hora e continua até agora. Tá vendo a conexão entre o passado, 1 hora atrás, quando eu comecei a esperar, e o presente? Só que é um ato contínuo, porque eu ainda estou esperando, tá? Uma outra dica, quando a gente usa for or since, a gente vai provavelmente usar aí os nossos tempos perfeitos, mas a gente vai falar sobre isso na última aula aqui do nosso curso de verbos no YouTube, porque na verdade vai ser uma revisão de tudo que a gente viu até agora, tá? She's been studying English lately.
Então, ela tem estudado inglês ultimamente. Tá vendo como a tradução muda de um exemplo para outro? Então, a gente não pode ficar tão apegado à tradução, porque na verdade ela vai depender do contexto. O ato de estudar começou lá no passado e continua até o presente e é um ato contínuo, por isso a gente está usando esse tempo verbal. E você viu esse lately nessa última frase que eu falei? Então, esse lately é uma das time expressions que a gente pode usar com esse tempo se a gente quiser esclarecer mais ou menos quando ou com que intensidade algo aconteceu. Então, quando eu falo lately, por exemplo, eu digo ultimamente. Então, claro que é uma palavra opcional, mas ela dá aquela ênfase, ela dá um esclarecimento maior, né? Então, she's been studying a lot lately. Outras expressões que são bastante usadas com esse tempo verbal também são these days, ou seja, esses dias. Talvez esse these days seja mais usado em contextos mais formais, mas enfim. Ou recently, que é recentemente. Enfim, são time expressions que combinam com esse tempo verbal. E a gente também pode enfatizar a duração em termos de dias, meses ou anos, usando o for ou o since, que eu já comentei aqui com vocês. Como, por exemplo, for 10 days or for 1 hour since yesterday. Enfim, vai depender do que você quiser falar. I've been living in São Paulo since 2012. Olha a tradução dessa frase. Ficaria, eu moro em São Paulo desde 2012. Ou eu tenho morado em São Paulo, não fica estranho? Então, tá vendo? A tradução a gente não pode se apegar demais, mas para falar que eu moro em São Paulo desde 2012, usar esse tempo verbal é uma possibilidade. Então, prontos para testar o que aprenderam na aula de hoje? Então, bora para mais um English in Brazil Game Show! Primeira pergunta. Qual a alternativa correta? A, B ou C? Pausa o vídeo se precisar pensar. E aqui acertou que respondeu a letra C. It has been raining for 1 hour. Qual o problema na frase A? I've been having this car for 3 months. Então, aqui o problema é que a gente não tem tido um carro por 3 meses. É estranho usar o verbo ter nesse sentido, como algo de duração. Então, por isso que essa frase acabou soando um pouco estranha. E na letra B, o problema é que a gente está usando haven't para John, que deveria ser hasn't, certo? Porque John é he. E com a terceira pessoa do singular, a gente usa has. Próxima pergunta. Complete a frase. You, for 12 hours. A, B ou C? E aqui acertou quem respondeu de novo a letra C. You've been sleeping for 12 hours. Você tá dormindo há 12 horas. Oh my goodness. Então, qual é o problema na letra A? You have been asleep. Falta o ing no verbo sleep, então não dá certo. E na letra B, has been, a gente não usa o has com o sujeito you, então esse é o erro dessa frase. Pergunta número 3. Transforme essa frase em interrogativa. Paul's been listening to music every day. Como fica essa frase na forma interrogativa? Então aqui acertou quem respondeu. Has Paul been listening to music every day? Has Paul been listening to music every day? O que eu fiz aqui? Eu peguei o has, que estava depois de Paul, só que ele estava escondido ali com apóstrofo, com a contração. Então eu tirei ele dali e coloquei para antes do sujeito. Has Paul been listening to music every day? Now it's a question. Agora responda aqui nos comentários com base na sua realidade, na sua experiência, tá? So, number 1. What have you been doing lately? What have you been doing lately? O que você tem feito ultimamente? And question number 2, have you been studying a lot? Você tem estudado muito? Então, responda aqui nos comentários usando a estrutura que você acabou de aprender. So, tell me now, have you been learning new things recently? Have you been studying English? Sure, teacher, mas eu confesso que eu ainda fico com umas dúvidas na hora de usar present perfect, simples, contínuo ou ainda o simple past. Fica meio que tudo misturado na minha cabeça, sabe? Calma, isso é super normal. Então, é só começar a prestar bastante atenção em como os tempos verbais são usados em filmes, letras de música e como e quando as pessoas usam cada um deles. Então, com o tempo, a escolha vai ficando cada vez mais natural e intuitiva. Então, me conta aqui nos comentários se ficou um
pouco mais clara essa questão de present perfect continuous, mas se não tá bem claro ainda, calma, porque lá na nossa última aula, como eu disse, a gente vai ter uma grande revisão e um quiz para você testar os seus conhecimentos. Então, se inscreve aqui no English in Brazil para não perder nenhuma dessas aulas e compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão aprendendo inglês também. Espero que tenha gostado da aula de hoje. Um beijo. See you next class.